Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que estão aqui participando desta live, né? Eu creio que, com certeza, sairemos daqui com um pouquinho mais de conhecimento, né? Desse sistema tão importante na nossa vida, no nosso corpo, né? E que nós, às vezes, por desconhecer, o desprezamos tanto, né? Judiamos tanto dele, né? Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, falar um pouco, né? Dar algumas diretrizes, e vocês vão ver o quanto é importante, né? Ter esse conhecimento, né? E o mais importante ainda, saber quais são os benefícios que a água pode fazer pelo nosso corpo, né? Então, é um tema muito, muito bom, um tema muito interessante, muito importante. Aqueles que estiverem ligados e conectados, com certeza, vão usufruir, né, desse conhecimento em benefício da sua vida, né? Que o que mais interessa para nós, Thaís, não é a qualidade de vida, é a quantidade de vida que eu quero. Ninguém quer viver pouco, né? A gente quer viver muito. Então, se você quer viver muito, cuide do seu sistema circulatório. Porque se seu sistema circulatório for congestionado, eu acho que muitos aqui sabem o que é congestionamento, né, dentro das grandes cidades, né? Então, você imagine o seu carro como uma célula, tá? E aquela quantidade de carros tentando todos ir numa direção, e por conta do grande volume, né, e não ter vias de acesso, de fuga, né, como fica complicado o trânsito, né? E às vezes nós temos horário para chegar, então causa um estresse em quem está dentro do veículo, porque quer chegar a tempo, e às vezes não consegue por conta do tráfego estar congestionado. Então, muitas vezes, o corpo nosso pode estar assim, congestionado. Nós vamos apresentar aqui uma solução natural, bem simples, né? Mas somente os que creem é que podem usufruir. Os incrédulos vão continuar sofrendo. É isso. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Convide as pessoas que ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo aquela pessoa que você convidou e que ainda não chegou. E prepare-se, né? Sente na cadeira, olhos atentos, caneta na mão. E vamos embora, vamos em frente. Então, vamos lá. Então, vamos entender que o nosso corpo é um canal, ele é um canal de comunicação, né, com o exterior. Ou seja, o corpo nós utilizamos para nos movimentar, né, para nos comunicar com outras pessoas, para andar, para correr, certo? E ele é todo sistemático, ele não é apenas que nós não temos a capacidade de nos olhar, né, por dentro, né, só através aí, como nós estamos vendo, através das fotos, das fotografias, né? Mas nós somos seres sistemáticos. Cada sistema do nosso corpo atende um pré-requisito, né? E o nosso sistema nervoso central, o autônomo, é quem faz todo o controle sensorial do nosso organismo. Esse corpo, para funcionar, ele precisa de cuidados. Né? Cuidados básicos. E um dos sistemas que nós vamos falar bem é o sistema circulatório e o sistema linfático. Esses dois sistemas, eles são imprescindíveis para o bom funcionamento do corpo. Tá? O que acontece com ele não é, digamos, a causa. O que impede o funcionamento deles são os efeitos. Os efeitos de quê? Os efeitos de uma má alimentação, os efeitos de uma má hidratação, né? Os efeitos do sedentarismo, os efeitos do desconhecimento. Então, tudo isso atrapalha o nosso corpo.
Então, vamos falar um pouquinho sobre os cuidados que devemos ter, né, com o nosso sistema circulatório. Vamos entender o seguinte: a função do sistema circulatório, qual é? Levar oxigênio e nutrientes, né, a todo o nosso corpo. Né? O sangue é a vida do corpo. Sem ele, não tem vida. Quando nós estamos doentes, quando nós estamos enfermos, o problema se concentra no nosso sistema circulatório. Quando você está com um problema nos pulmões, os problemas chegaram aos pulmões levado pelo sangue. Se você está com um problema no seu coração, foi o sangue. Se você está com um problema no seu sistema renal, foi o sangue. Se você está com um problema no cérebro, foi o sangue. Porque sem sangue, nenhum desses órgãos que eu falei teria vida. Certo? E como que esse sangue chega lá? Pela aquela batidazinha do nosso coração. Tom, 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 tom. Né? Então, cada tambão desse é como se diz, né? É uma jogada de sangue para ir alimentar todo o nosso corpo. E tudo isso acontece dentro de quê? Dentro dos nossos vasos sanguíneos. Né? Dentro dos nossos vasos sanguíneos. A bomba que ejeta e que faz com que o sangue circule, chama-se coração. Coração também é alimentado pelo sangue. Então, tudo que nós precisamos para ter vida longa é cuidar do nosso sangue. Vocês viram o exemplo da Lucy, lá de Santa Catarina? O corpo estava doente, o corpo estava se deteriorando. Mas no momento que ela fez uma mudança, e essa mudança que ela fez no hábito simples de beber água, o organismo dela começou a se restaurar. Então, o que eu quero dizer para todos vocês que estão nos assistindo é que não existe doenças incuráveis. Existem doentes incrédulos. Muitas vezes, as pessoas se concentram na doença, no nome da doença. Né? E toda doença orgânica nada mais é do que uma desarmonia orgânica, que ela se concentra em determinados locais do corpo, e quando fica em determinados locais, coloca-se o nome, rotula-se, e aí passa a tomar remédio para aquele rótulo. E a pessoa vai passar a cuidar daquela enfermidade, para que ela não aumente, mas também que não diminua, mas se mantenha sob controle. Então, na verdade, o remédio químico, ele apenas mantém, controla, não cura. Deixou de tomar, volta o sistema. Né? Então, nós precisamos compreender também as doenças e as enfermidades. Como que ela se prolifera? Como que ela veio para o meu corpo? Como que essa enfermidade entrou no meu organismo? Por que que eu estou com esta enfermidade? Seriam perguntas que deveriam ser feitas. Aonde foi que eu errei? A Lucy falou, né, que precisamos conhecer a verdade, porque a verdade liberta. E é isso. Nós temos um sistema orgânico todo projetado
para se autocurar. O corpo foi projetado para se limpar sozinho, se curar sozinho e se adaptar. Isso só acontece se você mantiver esse terreno interno, terreno biológico do seu organismo, numa boa estrutura, numa boa conservação. Tá? Então, é uma maravilha o nosso corpo. Um dos pontos que o corpo se utiliza para se curar é o sistema linfático. O sistema linfático, ele corre junto com o nosso sangue e são redes de capilares que executam todo o processo de limpeza orgânica. Quando se tem uma enfermidade que não consegue se curar, é porque o seu corpo não está conseguindo se limpar. E aí nós temos que entrar com algumas alternativas extras para fazer com que isso aconteça. Você sabia que a pele é um órgão excretor? Você sabia que os poros que nós temos foram projetados para eliminar impurezas? Tem pessoas que não suam, não tem suor. Tem uns que só tem nas axilas. E para complicar, ainda usa desodorante antitranspirante, que é para impedir que as impurezas saiam. Se as impurezas não saem, elas ficam aonde? Dentro do corpo. E aí vai ter problema. Tá? Então, o sistema linfático ele está muito ligado, né, à defesa do organismo, ao nosso sistema de defesa. Então, as amígdalas. Tem pessoas que, quando inflamam as amígdalas, tiram. É como se você tirasse os soldados. O problema não está na amígdala. O problema está no sangue. Elas infeccionam, porque a função delas é absorver as impurezas. O problema não é. Nós temos o timo, que fica no centro do nosso peito. Nós temos os glândulos linfáticos, o baço, as placas de Pallier, apêndice, medula óssea, tudo isso é para defender o nosso organismo, fazer com que o organismo funcione. Certo? Então, aí falando, né, sobre o sistema linfático, né, os capilares linfáticos, né, que estão presentes em quase todos os tecidos do corpo, capilares mais finos que um fio de cabelo, né? Então, eles vão se unindo, esses vasos linfáticos maiores, que terminam em dois grandes canais principais, o canal torácico e o canal linfático direito. Né? Bom, a linfa é o líquido que circula pelos vasos linfáticos. E a sua composição é semelhante à do sangue, mas não possui as hemácias, apesar de conter glóbulos brancos, dos quais 99% são linfócitos. Bom, o que nós temos que entender é que nós temos um sistema de limpeza e um sistema de proteção o tempo inteiro dentro do nosso corpo nos defendendo. Esse é o intuito, é a linguagem que nós precisamos entender, só isso. Mas o que é o sangue? Você pergunta para a pessoa, qual é o seu tipo de sangue? Pai, não sei. Olha só, como nós somos tão mal educados durante a nossa vida. A coisa mais importante do corpo de uma pessoa é o sangue. Sem ele, não tem vida. Quando se está doente, o problema está no sangue. Quando se está com saúde, a solução está onde? No sangue. Então, vamos aprender um pouquinho. A composição do sangue, né? Olha só. O plasma tem 51%. 55% do sangue é o plasma. Tá? Os elementos figurados, 45%. Lá no plasma nós temos proteína,
Olha a quantidade de água que tem no plasma, 91%. E outras substâncias, 2%. Aí, quando vai para os elementos figurados, nós temos as plaquetas, nós temos os glóbulos brancos e nós temos os glóbulos vermelhos. Né? E temos de 5 a 6 litros de sangue no nosso corpo. Né? 92% de outros líquidos e tecidos e 8% de sangue é a composição do nosso peso corporal. Então, olha só, olha a importância da água dentro do sangue. Entende? Então, nós precisamos entender isso. Por que dá problemas no processo circulatório? Porque se você está tendo problema de circulação, você tem que cuidar disso, não com remédio. Às vezes o remédio químico é necessário, mas não é tudo. O que você precisa, na verdade, é mudar os seus hábitos, o seu estilo de vida. Porque foi o seu estilo de vida que corrompeu o seu processo circulatório, o seu sistema circulatório. Então, nós temos, né, veias, artérias e os capilares. Os capilares determinam o seu destino, porque é os capilares que estão ramificados em todo o nosso corpo. São 150 mil quilômetros de capilares que nós temos. E é nesses capilares onde são veias mais finas do que um fio de cabelo que o nosso sangue circula. Então, esse sangue, para circular, ele precisa ter boa qualidade. Precisa ter boa qualidade, senão não circula. Tá certo? Nós precisamos entender também que as pessoas que têm tipos sanguíneos diferentes são organismos que funcionam diferentes, apesar de parecer tudo igual. Não é o tema dessa palestra, mas nós precisamos entender um pouquinho os tipos de sangue A, tipo de sangue B, o AB, o O. São tipos sanguíneos que têm uma homeostasia diferente. Né? O processo circulatório, nos tipos sanguíneos, eles são diferenciados. Então, a alimentação é muito importante, principalmente a alimentação crua, para que o teu sangue tenha uma boa qualidade. Você vê que há uma diferença, por exemplo, né? O sangue A, ele não pode doar para a pessoa do sangue tipo B. Por que será, né? O sangue não é tudo igual? Por que ele não pode doar? O que acontece? Por que quem tem o sangue B não pode doar para o sangue A? Por que quem tem sangue AB só doa para quem tem sangue AB? E quem tem sangue O negativo pode doar para todos os tipos sanguíneos? Vocês já pararam para pensar isso? Bom, se o sangue é diferente, o metabolismo também é diferente. Mas, resumindo tudo, todos se beneficiam de uma água de qualidade, né? Uma água de qualidade. Tá? Bom, nós temos 65% de oxigênio no nosso organismo e 18,5% de carbono, e de hidrogênio nós temos 9,5%, e nitrogênio 3,2%, certo? Computando tudo isso, se nós pegarmos o oxigênio e o hidrogênio, nós vamos ter 74,5% dessas duas substâncias no corpo. E a composição da água, hidrogênio e oxigênio, H2O. Então, nós temos 75% do nosso organismo, praticamente, é água. Então, eu te pergunto, o que é mais importante no meu organismo? O que será que é mais importante? Será que a água tem importância no meu estilo de vida, na minha dieta? Vocês já observaram que todas as dietas não levam a água em consideração?
Pode ver. Qualquer dieta feita só fala em alimento. Esquecem a água. A água é um solvente universal. É quem regula a temperatura do corpo. É um lubrificante ideal. Vocês viram que até os joelhos, né, da nossa querida Lucy melhorou com isso. A coluna. Então, a água ela é participação ativa nas reações químicas dentro do corpo. Acontecem reações químicas inimagináveis. Nós não temos nem condição de imaginar a quantidade de reações químicas que ocorrem dentro do nosso corpo, gente. A água atua como um mecanismo de proteção do organismo. Né? Olha só quão importante é. Você, sem se alimentar, você sobrevive mais de 70 dias. Se você deixar de comer, não tiver comida, você sobrevive mais de 70 dias sem comer nada. Mas sem água, não mais do que 7 dias. Por quê? Porque o nosso corpo precisa de água. Eu conheço pessoas que só bebem água quando tem sede. Cuidado. Cuidado. Porque se você só bebe água quando você tem sede, você corre um sério risco de danificar seus órgãos. Pergunte para um mecânico qual é o risco de você andar com um carro sem água no seu carburador. Você já viu que se uma pessoa for dirigindo e acender a luzinha lá, né, que o carro está esquentando, ele para o carro imediatamente? Né? Cuidado, porque senão vai fundir o motor. Quando acende a luz né? Que a temperatura está muito alta. E geralmente é por falta de água, por falta de óleo. Né? Então, a água tem várias funções dentro do nosso corpo. Eu passaria aqui o tempo todo só falando delas. Né? Então, nós precisamos entender isso. E no momento que nós entendermos que a importância da água é fundamental para a boa saúde, você vai se surpreender. Você viu, aqui tinha muitas pessoas escrevendo que tomavam uma série de remédios e que hoje não tomam remédios. Né? Pessoas que tinham uma série de enfermidades e que agora não têm essas enfermidades. Eles atribuem o milagre à água, e é verdade. Só que essa água ela tem que ter uma qualidade, não pode ser qualquer água. Tá? A água, para que ela possa realmente exercer um poder de cura, ela tem que ter minerais. Porque esses minerais é que faz com que a água tenha energia. Uma água desmineralizada não tem energia. Tome água sem minerais. Né? Seu corpo não vai para lugar nenhum. Você vai se desestruturar organicamente. Então, nós precisamos de uma água mineralizada. Principalmente cálcio e magnésio. Né? São necessários. Então, a água tem que ter condutividade elétrica. Né? Outra coisa, a água tem que ser uma água que tem um poder de alcalinidade. Porque se ela tiver um pH baixo, né, e o seu corpo vai se tornar ácido. A maioria das enfermidades, principalmente o câncer, é acidez dos tecidos. Então, quando você toma uma água alcalina
e uma água alcalina, tratada magneticamente, o potencial de cura se eleva muito. O seu corpo vai ter uma predisposição para a cura impressionante. Porque, olha só, a acidez, para nós humanos, é doença, é enfermidade. Entende? A alcalinidade, para nós humanos, é saúde e vida. Tá? E a alcalinidade, ela está na água e está nos alimentos. Olha só, a água que é fornecida nas cidades, ela teria que ter um pH potável acima de 7. Uma água com pH acima de 7, ela potencializa a sua saúde. Mas você sabe qual é a água que é fornecida para as pessoas nas grandes cidades? Aqui em Maceió, é 5,53. Se o teu sangue chegar a 5,53, já está morto. Você já está morto. Então, verifique na sua cidade qual é o pH que a companhia de água está oferecendo. Tem que ser acima de 6, acima de 7, para poder ser uma água potável, para poder ser uma água que dê saúde. Isso explica o grande número de pessoas enfermas, hospitais lotados, clínicas. Uma das contribuições é a água, ok? Então, nós já vimos aqui, né? Olha só, 81% de água no sangue, 64% na pele, 75% no cérebro, coração, 75%, pulmão, 86%, fígado, 86%, rins, 86%, junta, 83%, os ossos, 22%, músculo, 75%. Aí eu pergunto, e é a pergunta que você tem que fazer para você. Os seus órgãos, os meus órgãos, estão bem hidratados? Eu estou tomando a quantidade de água exata para beneficiar o meu corpo? Vocês sabem que para cada quilo são 35 ml mínimos de água. Qual é o tipo de água que você usa? É água alcalina? Ou é água mineral de garrafão? pH 4,68. Observe, isso é importante. Sua vida depende da qualidade da água. Se você quer ter órgãos saudáveis, corpo saudável, você tem que estar bem abastecido, certo? Bem abastecido. Quando nós nascemos, o feto, quando está se formando, ele é 100% água. Né? Nasceu o bebê, 80%. Adulto, fica na faixa de 70%, 75%. Quando você vai envelhecendo, aí todo idoso é teimoso. Ele acha que só deve beber água quando tem sede. Né? E aí vai se desidratando. Por isso que encolhe, por isso que murcha. Então, tem que beber água. É qualquer água que você vai beber? Cuidado, você pode estar tomando água ácida, você pode estar envenenando o seu corpo, você pode estar envenenando os seus órgãos, sem saber. Um dos venenos que se coloca na água é o cloro e o flúor, que são para matar patógenos. Só que esses venenos que são colocados para... Primeiro, o homem polui os rios, depois ele usa o veneno para tirar o veneno, né, que ele colocou. E manda para as pessoas tomarem isso. Só que, com o tempo, isso vai se danificando. Você sabia que o flúor, né, o flúor, ele causa problemas cerebrais? Né? Então, ele causa os efeitos cumulativos. Tanto o flúor da água, quanto o flúor da pasta de dentes. Isso vai se acumulando, danifica os nossos neurônios. Né? Lá, os efeitos do flúor sobre o comportamento. Né? As crianças ficam hiperativas, déficit de atenção. O flúor se acumula nos tecidos cerebrais.
Tá? É um perigo o flúor sintético. Tá? Então, os humanos estão expostos a níveis de flúor capazes de produzir em ratos, olha só, capazes de produzir em ratos disfunções motoras e déficit de memória, equivalente a baixo QI em crianças. Entende? Então, os efeitos do flúor de uma água fluoretada já causou diversos problemas no organismo das pessoas, né? E ele está em muitos lugares, né? No preparo de alimentos, sucos, refrigerantes, cervejas, vinhos, conservas, né? E quando a pessoa se alimenta muito disso, vai se acumulando e vai juntando os outros erros e vai deteriorando o organismo da pessoa, né? Então, ele é terrível, né? Porque ele prejudica até a produção de colágeno, né? E isso afeta diretamente as células, tá certo? Afeta também diretamente as funções cerebrais, né? Causa danos ao hipotálamo, causa danos à pineal, né? Começa a provocar insônias, calcifica, né? A pineal, o hipotálamo, a pituitária, começam a ter problemas para funcionar. Entende? Então, a pessoa começa a ter deficiências na produção de hormônios, e esses hormônios vai, né, prejudicando a produção de hormônios, uma delas a melatonina, né? E aí a pessoa começa a ter problemas de insônia, e a insônia prejudica a sua restauração. E a restauração não sendo concluída, o seu corpo vai começar a ter problemas de saúde, né? Estudos da Universidade de Harvard relacionam o flúor na água com o autismo, com as desordens mentais e com os déficits de atenção. Tá certo? Olha só, ele é tóxico, sedante, estupidizante, né? A pessoa fica estúpida, burra, produtos perigosos, né? Acumulativos, causa osteoporose, porque vai acidificando o corpo, causa danos renais, por aí vai. São muitos danos e provoca mais danos nas cáries. Só para você ter uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, os nazistas prenderam os judeus, né? Vocês sabem da história dos judeus. E o que é que eles faziam? Eles colocavam altas dosagens de flúor na água. E isso causava o quê? Demência, apatia, dificuldade de aprendizado, confusão mental. Então, essas pessoas, elas morriam aos montes, elas eram dizimadas e elas não corriam, elas não esboçavam reação, se tornaram praticamente apáticos. O excesso de flúor causa isso. Agora, nós somos colocados a doses homeopáticas, né? Aonde isso? Na água, né? Tem países que já proibiram a fluoretação da água, não usam o flúor na água. A Finlândia, Cuba, Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Japão, Noruega, pararam de fluoretar suas águas. E os índices de cáries continuam caindo. Aí você pode perguntar, mas o que é que isso tem a ver com a circulação? Porque esse veneno circula dentro do seu corpo, entende? E é levado pelas células e vai distribuindo dentro de todo o seu organismo. Então, se você sabe disso, e você vai evitando, né, essa questão de flúor, né? O cloro é usado para matar elementos vivos na água e não para ser bebido, certo? Então, olha só, o cloro é usado como desinfetante, bactericida, danifica células, prejudica a memória e o equilíbrio, né?
Aí junta com o flu, uma neurotoxina acrescentada à água para a prevenção de cáries, que é uma inverdade, causa disrupção endócrina, prejudica a glândula tireoide e calcifica a glândula pineal. Por isso que é importante que você tenha em sua casa uma estação de tratamento de água. Não beba água direto da torneira. Não beba água direto do poço. Passe por uma estação de tratamento para que sejam retirados também os metais pesados. O chumbo está ligado ao autismo e problemas reprodutivos no rim. Então, uma pessoa que tem autismo, ela está cheia de chumbo, metais pesados. Mercúrio provoca cegueira, dores de cabeça, atrofia muscular, perda de memória. Você imagina tudo isso dentro de uma água? Estou tomando 3,5 litros de água. Água com flúor, água com cloro, água com chumbo, água com mercúrio, água com coliformes fecais. Você entende? Então, é importante que saibamos isso. É importante que saibamos isso. Então, esse é um problema que ocorre, né, quando a embolia pulmonar, né, trombos, né, causados dentro dos nossos tubos, né? E chega um momento que ele trava ali e acabou-se. Né? Então, é muito importante que a gente saiba que os trombos ocorrem. Por quê? Porque os nossos tubos estão com sangue de péssima qualidade, né? Um sangue desvitalizado, uma água morta, uma bebida morta, uma alimentação morta. E isso você vai danificando todo o seu sistema circulatório, porque esse sistema circulatório tem que funcionar. Nós temos avenidas, nós temos ruas, nós temos becos, nós temos vielas dentro de nós. Mas tudo isso tem que circular naturalmente. Porque se eu não cuidar da qualidade do que eu como, do que eu bebo, evidentemente eu vou ter um corpo danificado. E eu vou dar um aviso aqui para vocês. Um corpo danificado, ele se acaba antes do tempo. Muitas pessoas que vêm aqui fazer um trabalho conosco, nós avaliamos a idade biológica. Algumas pessoas têm 30 anos de idade cronológica, data de nascimento. Qual é a sua idade? 35 anos. Mas quando a gente vai verificar a idade orgânica, tem gente com 30 que está com 80 anos. Um desgaste do organismo, né? Já quase no final. É por isso que algumas pessoas jovens, entre aspas, apenas de idade, morrem repentinamente. Repentinamente. Poxa, era tão jovem, cronologicamente, mas biologicamente já estava envelhecido. Então, nós precisamos cuidar disso. Né? Olha só, o estreitamento dos vasos, né? Pessoa que é, por exemplo, sedentária, o sangue não circula. As pernas foram feitas para andar, tá? Os pés foram feitos para ficar descalço, em contato com o solo, com a terra, com a água. Nós andamos calçado demais. Tem gente que anda calçado dentro de casa e sandália dentro de casa, não sei por quê, né? Mas é calçado dentro de casa. Não anda. O controle remoto acabou com o movimento. Né? Agora é só mudando o canal, nem levanta mais, não faz caminhada. Tudo isso prejudica o nosso sistema circulatório. Você tem os pés e as mãos frias, então você está com problema de circulação, querido ou querida. Entendeu? Mãos frias, o pé gelado, é má circulação. Entende? Então, você tem que fazer alguma coisa. Porque as enfermidades, elas levam, em média, 5 a 10 anos para se formar.
Então, quando a pessoa começa a ter problema na circulação das pernas, isso significa sangue sujo, sangue danificado, né? E vasos com trombos, né? Entendeu? Então, a má circulação do sangue, ela começa a demonstrar. E se você percebe que está acontecendo isso com você, está na hora de mudar. Está na hora de mudar o seu estilo de vida, certo? Má circulação nas mãos, formigamento nos dedos, né? Isso já é um prenúncio, né? Prenúncio de que a sua circulação não está boa. Está na hora de fazer uma mudança, né? Olha a perna dessa moça, né? Olha só a perna. Então, vê bem, uma perna assim, não é tirando a veia que vai resolver, aí é só estética. Tudo isso é estético. Vai tirar a veia, estético, vai dar problema. Se com a quantidade de veia que você tinha não deu certo, se você tirar, vai melhorar? Não. Vai dar problema lá na frente. Porque o problema não é a veia, o problema é o sangue. Tá certo? É o sangue que você tem que cuidar. Por isso que nós temos que cuidar dos 3 corações que nós temos, né? Os 3 corações, 2 são as panturrilhas. Então, vamos tratar bem das nossas panturrilhas. Vamos andar, vamos fazer caminhada, né? Para ajudar o processo circulatório, certo? Então, os músculos da panturrilha, eles funcionam como uma bomba, né? Quando você anda, ele fica fazendo isso, ó, e vai ajudando, tá? Pelo menos ajuda no trânsito, né? O sangue circular com mais facilidade, porque tem um ditado que diz: para baixo todo santo ajuda, mas para cima mais complicado. Então, se você não anda, você vai ter problema de circulação, tá certo? Olha aqui a foto de um cliente, né? No sangue de uma pessoa. Você vê aqui do lado esquerdo um sangue saudável, um sangue solto, um plasma líquido. E você vê do outro lado um sangue, né, enfermo, um sangue de uma pessoa que está com problemas no seu sangue. E um problema desse no seu sangue vai ter problema onde? No processo circulatório, tá certo? Então, sangue que carece de água, né? É um sangue que está tendo dificuldade, o seu corpo está trabalhando com esse tipo de sangue, quando ele precisa do sangue desse. Vê o que aconteceu com a Lucy, lá de Santa Catarina. Provavelmente o sangue dela estaria muito pior do que esse que está aqui. A partir do momento que ela começou a fazer o protocolo da água tratada magneticamente, o sangue dela começou a circular melhor, né? As células receberam uma energia. Então, o sangue circula muito rápido, né? Então, vamos dar aqui umas dicas para melhorar a sua circulação, certo? Primeira coisa, você tem que ter uma hidratação adequada. Lembre-se, 75% do seu corpo é água. Você é um aquário ambulante. Um aquário ambulante. Então, você precisa de uma hidratação adequada. Como é que você faz uma hidratação adequada? Você pega o seu peso, multiplica por 35. Aí você vai saber quantos litros de água você tem que tomar. Se você tem 70 quilos, você vai ter que tomar 2 litros e 450 ml de água. Agora, não é tudo de uma vez, não, né? Você começa o dia com 600 ml de água. Você pode tomar em 3 copos de 200 e em 2 copos de 300. Em 30 minutos, você toma essa água. Então, faça todas as manhãs esse procedimento. E depois você toma o restante durante o dia. Evite água depois das 9 horas. Certo? E se você usar água depois das 9, não esqueça de ir no banheiro antes de dormir, para evitar que você acorde. Porque se você acordar, você acaba com a sua restauração. Outra coisa, observe a sua urina, né? Uma urina clara é hidratada, hidratado. Quando ela começa a ficar aquele amarelão, você já está desidratado, companheiro. Você tem que hidratar o seu corpo.
né? Não é hidratado hoje, hidratado para sempre, não. Não, ontem eu bebi 3 litros d'água, não adianta. Hoje tem que botar mais 2. Então, é constante. Saúde, não é? Tem saúde hoje eu estou com saúde. O que é que me garante que amanhã eu vou estar com saúde? Não tem garantia. Garantia é eu acordar bem e fazer o meu, né? Seguir o meu estilo de vida saudável, tá certo? Então, o melhor amigo do seu organismo é a água, né? Mas não é qualquer água. Vocês viram o caso da Lucy. Ela tinha água em casa. Ela continuou tomando a mesma água, ela não mudou de casa, ela não comprou água, ela usou a mesma água. Só que aquela água que estava morta, com as suas moléculas, né, aglomeradas, com os crustres, água pesada, quando ela colocou a tecnologia do silocinol, com o top H+, foi que houve? Mineralizou a água, potencializou a energia magnética, fez com que as moléculas da água começassem né, a se movimentar, né? Então, a água magnetizada, ela diminui a dureza e diminui os crustes, promovendo o quê? A hidratação total da célula. Por isso, quando você toma um copo de água tratada magneticamente, uma água medicinal, você não sente o peso. Você não fica com peso, né? Não fica. Você sente leves. Por quê? Porque agora as moléculas estão ordenadas, né? E com isso, ela é melhor aproveitada pelo seu organismo, pelas suas células, né? E isso faz com que o seu corpo ganhe numa escala astronômica, né? De rejuvenescimento, né? Por isso que a pessoa rejuvenesce, né? Por isso que as pessoas se mantêm mais saudáveis, as pessoas abandonam os remédios, porque está bom. A Lucy deu um exemplo, ela estava com a pressão 12 por 8, 12 por 8, foi tomar o remédio de pressão, quase vai para o hospital. Eu já tive um caso desse, onde a pessoa estava bem, o parente chegou, já tomou o remédio? Não, ela deu o remédio, a pressão foi para 7, a pessoa desmaiou, teve que levar para o hospital. Eu costumo dizer, cuidado com o parente, porque quem mata o doente, às vezes, é o parente, tá certo? Então, cuidado. Então, quais são os benefícios de uma água tratada magneticamente? Ela normaliza o pH do corpo, deixando o corpo ligeiramente alcalino. Ajuda na cura de feridas mais rápidas, assaduras, das queimaduras. Tem efeito terapêutico no sistema digestivo. Normaliza o sistema nervoso, controla o sistema urinário, revitaliza o corpo, ajuda a regular as funções do coração, limpa as artérias obstruídas, complementa o tratamento de doenças renais, combate a gota, evita o envelhecimento precoce, energiza o corpo inteiro, controla as bactérias, estimula as funções cerebrais e ajuda no processo respiratório. Então, a água, ela tem toda esses benefícios e muito mais do que isso, né? Traz vida para o corpo. E isso foi deixado para nós pelo Criador do universo. A água é que mantém o planeta Terra. Sem água não existe planeta, não existe ser vivo nenhum. Nós vamos ficar igual o mar, sem água. Nada, só poeira e pó. Entendeu? Então, essa tecnologia, ela reduz os radicais livres e a acidez do organismo. Só isso já seria o bastante. Mas ela faz mais. Ela auxilia o combate da prevenção de diversos males. São mais de 140 enfermidades catalogadas, testadas, né? Comprovadas cientificamente. Por que combate o envelhecimento precoce? Porque as células, né, fazem o seu trabalho. A restauração. Você dorme melhor, bota o lixo para fora melhor, né? Um lixo até de qualidade, obras de arte. Então, isso faz com que, né, você tenha saúde em abundância. Mas você tem que ter água viva, tá? Água medicinal. Fazer com que a sua água morta seja uma água viva. Muito simples.
E como é que eu faço para ter um bom sistema circulatório? Manter-se hidratado, com água de boa qualidade, manter um bom nível de alimentos crus na sua dieta. Cuidado com o fogão. Ele pode te transformar num bobão, tá certo? Vai acidificar o teu sangue. Então, coma mais alimentos crus. Tire um dia e faça um jejum frugal, só fruta e só água magnética, uma vez por semana. Saúde para sempre, não. Até os 120 anos, tá certo? Mantenha-se ativo, com atividades físicas moderadas semanalmente. Nada de 4 horas de academia, nada de correr 42 quilômetros, não precisa. Se você fizer isso, você se mata. Porque exercício demais acidifica, entendeu? Produz muito ácido lático. Tudo tem que ter moderação, equilíbrio, certo? E isso vai fazer com que você tenha um sistema circulatório saudável, um sistema circulatório que funcione, que leve vida para todos os seus órgãos. Pensa nos teus órgãos, tá? Cuidar da água é preservar a vida, certo? Então, se você pretende mudar o seu corpo, a sua saúde, você deve primeiro mudar os seus hábitos. E o primeiro hábito que você tem que mudar é o hábito de beber água tratada magneticamente, água medicinal. Tá certo? É isso. E com isso eu espero que tenha dado para entender o que a gente quis passar, né? E que vocês adotem essa medida simples, né? E com o tempo o seu corpo vai, né, se reprocessando, se reprogramando e agradecendo.